Bem, estamos aqui no programa Avesso do Avesso, batendo um papo com o Frank. Então, antes até de nós irmos falar sobre o PROCON, Frank, você estava aqui nesse intervalo falando para a gente a questão do nível dessas crianças. A diferença que faz a criança. Porque nós acreditamos, nós quando bolamos o projeto, nós bolamos um projeto para uma família, não para uma criança. Ah, tá. Inclusive, na época, o Rotary São Salvador, né? Aqui na Praça de Salvador, né? Ao lado da Catedral. Até nos convidou para ir lá dar uma palestra, o que significava creche evangélica Luz de Vida na época. Qual era o propósito? Nós apresentamos lá o propósito, que era levar realmente aquela comunidade a conhecer, né, uma nova vida, né? E realmente quem passou por lá, nós acompanhando até hoje, é outro nível de vida, porque recebeu. E eu creio que a solução para o nosso país é a educação. Você tem ideia de quantas crianças passaram por desses 680 crianças passaram 680 por... Tem uma crianças. estatística, 680 crianças passaram por lá nesse tempo. Né? E esse atendimento, Frank, qual o tipo de assistência que é dado a essas famílias? Olha, essas crianças, como eu falei que tinha um lixão, eu morava no Flamboyant, tinha o campinho do Parabala, lembra? Lembro. Sim. Parabala. As crianças, os adultos exploravam essas crianças, apanhavam essas crianças, atravessavam o Flamboyant, porque tinha começado ali um bairro novo, né? E os adultos ficavam escondidos atrás dos postes e botavam as crianças para mendigar, pedir. Então nós acabamos com esse tipo de exploração com a creche lá, que as crianças com 2 anos nós pagávamos as crianças. Então as crianças passou a não conhecer a rua. Entendeu? E os adultos não tinham mais criança para levar. Certo. Então nós bloqueamos isso ali dentro da comunidade com esse projeto, né? Ok? Então, ao longo desses 31 anos, vocês atenderam 680 crianças daquela comunidade ali. Ah, bacana. Agora vamos lá. Aí ele perguntou o que é feito lá, né? A criança entra com 2 anos de idade, nós temos o café da manhã, as crianças almoçam, tem a parte espiritual, tem a parte de recreação. As crianças já saem de lá, tomado banho e já jantadas, às 4h30, 5 horas da tarde, que a gente chama reforço alimentar, né? Isso. Né? Então, e acabou também a mortalidade infantil. E houve uma estatística da Fundação do Menor, há alguns anos atrás, que não tinha nenhuma criança na rua daquela comunidade. Aquilo também nos entusiasmou muito. O funcionamento da creche é de segunda a sexta-feira? De segunda a sexta, das 7 até as 5. E no sábado e no domingo? Aí não. Agora, existe algum programa que compreende os pais dessas crianças? Tem, porque lá nós criamos também um trabalho religioso. Nós temos lá uma congregação e nós damos assistência espiritual à comunidade. E essas crianças frequentam a escolinha dominical, né? Então, dá continuidade aos sábados e domingos, tem programação, né? Que essa comunidade... Agora, vamos ao PROCON? Vamos lá. Vamos ao PROCON. E aí, Cristina, você que tem muitas... tem histórias maravilhosas, Diga pra gente. né? Acho que eu tenho umas 5 aí que você não pode deixar de contar. Você tem alguma coisa na memória para lembrá-lo agora? Ou ele mesmo você tem? Aqui, se ela quiser provocar, mas eu tenho algumas coisas na memória assim. Então diz pra gente aí. Olha, primeiramente quer dizer que o PROCON foi um momento muito especial na minha vida. Porque eu nunca, você esteve no governo, está na política, eu nunca pego uma coisa que eu não possa dedicar de corpo e alma, como diz aí. É verdade. E o PROCON eu abracei de corpo e alma, até sacrificando a minha saúde e a minha família, porque a sede por justiça era muito grande. E o PROCON, eu senti que eu poderia mesmo... O salário não compensava não, é sério. O salário não compensava não. Porque 27,5% você ficava retido na fonte. Mais envolvimento com a política. Ou imposto de renda danada. O PROCON não é DSU, não? Era DSU, mas minha querida, DSU, mas 27,5% já ficava retido. Eu não tinha, não estou dizendo que eu sou mais sério do que ninguém. Não sou mais sério do que ninguém. Mas eu nunca tive uma restituição durante os 11 anos. Desses 27,5%, porque não arranjava jeitinho para pagar a devolução. Minha consciência não me permitia, nem a minha educação, de fazer qualquer arranjo para ter restituição. Então ficava tudo lá.
né? Então eu dava uma média de 12, 13 mil reais por ano, só lá da prefeitura que ficava. Meu carro era 78. Dava para comprar um carro novo quase todo ano, não é isso? Mas eu abracei aquilo com todo carinho e eu senti de Deus isso, que tinha que levantar a autoestima do consumidor. E a autoestima era fazer justiça, ensinar as pessoas a reivindicar. Portanto, que nós saímos com um projeto de visitar todas as escolas, associação de moradores, clube de serviço, dando palestras e levando também as cartilhas para não ficar na dependência do PROCON, ensinando as pessoas Na verdade, eu posso dizer aqui que você desenvolveu a cultura do que seria o PROCON no município de Campos. Um dia o doutor Marcelo Lessa falou uma coisa da CDL, que eu não falo isso por vaidade, né? Mas ele falou assim lá no dia da CDL, se não existisse sua equipe? Se não existisse o Código de Defesa do Consumidor, o Frank já encarnou o próprio Código de Defesa do Consumidor. Ele brincando lá. Isso aí. Mas a equipe é muito boa. Nós fizemos uma equipe Você, muito sua boa. equipe, isso aí. A equipe e uma coisa que deu certo foi isso. Espírito de equipe. Não tinha lá inferior nem superior, mas era uma família. Perfeito. E o carinho até hoje com os funcionários é isso, né? O PROCON, Frank, dá licença, o PROCON foi instalado em que ano? Quem assinou foi na época do Garotinho, depois quem sancionou a lei, me parece que foi Foi eu. Foi sancionado a lei. Foi uma lei de Geraldo Venâncio. Foi a Geraldo Venâncio. Lei de Geraldo Venâncio que eu sancionei. Isso aí. Mas Você foi o primeiro gestor, o primeiro diretor? Foi Pudim o primeiro. Geraldo Pudim. Geraldo Pudim. Eles, quando o Garotinho foi para ser candidato a governador, o Geraldo... Ele quase não ficou. Quem fez o trabalho mesmo e que desenvolveu a cultura do PROCON foi você. E trouxemos também o PROCON para ser respeitado, inclusive a nível nacional. E nós ajudamos municípios de São Paulo a implantar o PROCON, municípios do Espírito Santo a implantar o PROCON. Mas eu queria ouvir o avesso do PROCON. Vamos lá, avesso. O lado que a gente não sabe dos fatos pitorescos. Dos fatos pitorescos. Eu vou lembrar aqui alguns. Por exemplo, certa vez, uma senhora foi lá representar contra um dentista que tinha feito uma dentadura e essa dentadura não ficou de acordo com o combinado, né? E quem estava fazendo a conciliação era uma estagiária. E na hora lá houve um desentendimento entre o consumidor e a dentista e se exaltaram. Aí a pessoa foi, pegou a dentadura da boca e jogou isso na mesa. Aí a estagiária saiu correndo e largou a dentadura lá em cima da mesa. Você imagina? Eu não quero mais isso. Ela tirou na bronca, tirou e jogou lá. Houve um outro caso de um casal. Você estava presente nessa hora, não? Não, me chamou, eu tive que ir lá consertar a situação, né? Você fez com que ela botasse a dentadura? Ela saiu com a dentadura, sem a dentadura? Não, mas a pessoa aceitou, o dentista aceitou fazer o reparo, né? E porque era conciliação e resolvemos. Chegou um bom termo. As sessões de... Mas a parte cômica foi muito interessante, né? As sessões de conciliação do PROCON são realizadas dentro do PROCON? Na sede do PROCON. Nós alcançamos o índice de resultados que trouxe um destaque, inclusive para o Judiciário, o Ministério Público e o DPDC. Chegamos a 85% de resultados. Você evita levar a demanda para o Judiciário, né? Não afogar mais o Judiciário, né? Com esse espírito conciliador, a gente conseguia fazer com que as partes resolvessem ali como tem. A gente vê na televisão hoje. A gente fazia aquilo já lá atrás. O Fantástico tem feito. A gente fazia aquilo. Um outro caso interessante foi um casal que estava divorciando, né? Separando, não era bem de pessoa com pouca cultura, estava muito bravo e chegou lá e queria saber, achando que lá resolvia o problema de divórcio, né? Mas a gente ouvia tudo, né? Graças a Deus, a nossa equipe nunca deixou ninguém sair de lá sem uma solução, mesmo não sendo a nossa área. A gente telefonava para o Ministério do Trabalho. Mesmo que fosse um conselho, né? A gente telefonava, orientação. Se era o Ministério do Trabalho, a gente entrava em contato com o Ministério do Trabalho, eu já encaminhava. Se era com a Secretaria de Fazenda do município, a gente já encaminhava. Se era o INSS. Perfeito. Essa era a minha visão, as pessoas não barrigar, porque infelizmente a maior parte do serviço público barriga mesmo. Tem muito isso, é verdade. Muito de barrigar. Esse dia mesmo eu fui, me permite aqui, ontem eu fui numa secretaria aí, fazer uma reclamação e o rapaz falou assim, mas isso aí é com a Campos Luz. Eu disse, meu filho, você está equivocado. Eu tenho certeza que é aqui. Você está com o computador aí, né? Entra aí.
taxa de iluminação pública, né? Municipal. Ver quem é a responsabilidade de administrar isso aí. Secretaria de Fazenda. Então é por isso que eu estou aqui. Ele foi educado, tirou e foi lá, chamou o chefe dele e aí nós resolvemos. Então esse negócio já estava me mandando para... O espírito conciliador de Frank no PROCON funcionou novamente. Entendeu? E resolvemos ali o negócio no momento. Mas aí, essa pessoa lá, chegou lá dentro e na hora, eles se exaltaram, tinha comprado um guarda-roupa 4 portas. Aí você, então já que a gente não pode dividir, não podemos, ela vai ficar com guarda-roupa, nem eu, então nós vamos encerrar no meio, você fica com 2 fotos, eu fico com 2 fotos. E o cara não abria a mão disso não, velho. Mas aí, isso é curiosidade, como é que chegou? Não, aí ela ficou com guarda-roupa e ele ficou com outras coisas, né? A gente aconselhou. Sugestão de vocês. Sugestão, e não era a nossa parte, mas saiu dali. A outra saiu até no Jornal Globo. Aconteceu aqui. Dentro do PROCON, em Campos. E qual foi? A Folha Amanhã acompanhou e depois saiu nas primeiras páginas do Jornal Globo. PROCON de Campos faz casamento. O casal chegou lá às 17 horas de sexta-feira, já com o portão fechado, junto com as testemunhas, tudo vestido, né? Que foi para o cartório fazer o casamento e o cartório não quis fazer o casamento. E o táxi que o rapaz pegou, enguiçou, chovendo, entendeu? E a Folha da Manhã veio acompanhando, né? Ele telefonaram para a Folha da Manhã e foram para lá. E ali eu vi o desespero do casal, da família. Todo mundo arrumado. Todo mundo arrumado. E eu fui ouvir o que estava acontecendo. Eles foram na Leão 13? Fundação Leão 13. Fundação Leão 13, para encaminhamento para não ser cobrado as despesas do cartório. Eles pensaram que ali já estava marcado o casamento. E não deram andamento à documentação nenhuma. E foram para lá, coitados, né? Sem uma instrução, a noiva vestida, a caráter, e o noivo também, os convidados, todo mundo. Aí nós fomos saber, telefonamos para o cartório, e aí eu me comprometi que na segunda-feira o advogado do PROCON ia acompanhá-los lá no cartório e ajudar a fazer o casamento. E assim nós conseguimos resolver o problema. Mas ali, eu estava tudo irado, tudo revoltado, e eu lembro que eu falei a palavra assim: olha, vocês já estão unidos pelo amor, né? Falta só concretizar isso no papel. Isso é da segunda-feira. Falou a alta palavra do presbítero, né? Tem um caso que você não está contando. Não, mas aqui. tem um caso do motel que foi interessante. Não sei se é esse, né? Não, Mas tem muita coisa pelo que eu estou vendo, né? Tem muita coisa. É que eu almoço frequentemente num restaurante de Frank Xerém, que é uma das melhores comidas de Campos. Olha só. Ainda tem a companhia de Frank. Tem gente aqui da mãe que almoça lá. Eu almoça lá comigo, né? Pode fazer o comercial. E a família almoça lá com a gente também. Mas o caso do motel que você não ia falar. Rapaz, coisa impressionante. Frank, dá licença um minutinho, por favor. Nós almoçamos lá, não é no motel. Valeu, porque alguém pode interpretar isso. Não, almoçamos no restaurante dele. O restaurante do Franklin fica ali no edifício Salete, na Rua Ipiranga, número 56, no edifício Salete, ali na galeria, no térreo, né? Então, o rapaz chegou lá no PROCON, revoltado, que tinha ido no motel, no dia de folga dele do serviço, junto com a namorada. E ele não tinha dinheiro e deixou o celular com o motorista de táxi, como garantia para ele pagar a corrida de táxi até ali no motel, né? E quando chegou lá, na hora que ele foi entrar, e ele foi barrado, ele e a namorada. Porque com carro, né, você entra, mas sem carro tem que pagar antecipado. Porque segundo ele podia falar lá que ele podia pular o muro, ir embora e não pagar nada, né? E ele foi lá para o PROCON reclamar, que ele passou por constrangimento, teve que ficar aguardando o ônibus na estrada, e passou mal vergonha com a namorada. E pior de tudo, é que procedia a reclamação dele. Porque tinha que ter lá uma placa especificando que quem não tiver de veículo, o preço era X. Né? E nós mandamos o fiscal lá e resolveu o problema. O fiscal foi lá e resolveu o problema. Mas nós vamos falar mais sobre os causos do PROCON, porque é a coisa que passa rápido, sabe? Nós vamos falar mais sobre esses causos do PROCON e outros assuntos que eu gostaria de saber a sua opinião, que acontecem no nosso país, que eu acho que você é uma pessoa que tem é sensato, que tem uma visão com relação
muita coisa que acontece no Brasil, que eu gostaria da sua opinião, mas no próximo bloco. Vamos ao intervalo, estamos aqui com o Frank Xerene.